Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha, não se esqueça, hein? Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem também a pomada Imescar, boa demais, viu? Pois é, vamos continuar conversando com o doutor Charles Castro. Ô, Patrícia, tem pergunta? Tem pergunta aqui. A pergunta dessa vez vem lá do Celso, do bairro Castelo. Ele pergunta onde pode ser feita essa regulamentação, essa regularização fundiária. Então, quem é o agente regularizador? É o Poder Público Municipal, Prefeitura. Então, quem pode fazer essa regularização? Hoje, a amplitude da lei, a lei colocou com que várias pessoas possam requerer a regularização. Até o Ministério Público. O Ministério Público, o empreendedor irregular, que às vezes ele começou o empreendimento e precisa... Ali na época ele não tinha aprovação, não tinha dinheiro para aprovar devidamente, ele pode requerer, ou ainda a própria população, através da associação de moradores. Então o próprio ocupante da área irregular pode se organizar em associação e requerer a regularização fundiária do poder público. Aí é que vai aquela definição. Se ele é da REURB-S, são famílias carentes, a prefeitura que vai ter que custear essa regularização. Essa regularização é cara? A vantagem da regularização é que ela trouxe um recurso, uma diminuição do recurso. Vou dar um exemplo prático. Se cada indivíduo, fosse fazer a regularização individual pela uso capião, hoje, o uso capião, eu consigo fazer, inclusive, via cartório administrativo. Extrajudicial. Extrajudicial. Rapidinho. Era para ser. Mas não é tão rápido. Era para ser rápido. O uso capião demora, que é uma beleza, né? Mas ela tem um custo que é grande. Por quê? Ela me exige um advogado. Ela exige uma RT, um engenheiro, para fazer a medição do lote. Normalmente, um despachante. Tem um custo de uma ata notorial, tem que ter um oficial de cartório de notas atestando aquela ocupação, mais o registro. Custo médio dessa regularização via uso capião, com os impostos, com tudo, na faixa de 22 a 25 mil reais. Alguns processos de regularização, como a gente massifica, porque a regularização ela não é só de uma casa, ela tem que ser feita do bairro inteiro, esse custo reduz para 1/10. Cerca de 2.500 a 3 mil reais. Aí começa a ficar viável. Isso acontece muito, né? O sujeito comprou um terreninho aqui em Ouro Preto, construiu uma chácara bonita e tal, e depois quis vender e deu no problema do documento, porque ele tinha documento de compra e venda e etc e tal. Aí ficou sabendo que o proprietário do terreno já tinha morrido e que não deixou filho. Foi uma confusão danada e tal, então ele resolveu entrar com o uso capião, né? Depois está quase tudo pronto, o dono do terreno apareceu. Achei gozado que o dono apareceu. Não, eu estou aqui para assinar. E disse que ficou mais fácil até porque o cara lá ajudou ainda, tal, e ele conseguiu a documentação. Mas que é um negócio difícil, né? Tem sujeito aqui em Belo Horizonte, na Pampulha, bairro bom e etc tal, o cara estava com a casa quase pronta, apareceu um outro dono. Eu falei assim, mas eu tenho escritura e o registro. Mas o cara falou, não, eu sou dono, porque eu também tenho escritura e registro. Olha para você ver que coisa louca. Né? Na região metropolitana, doutor, isso é muito comum? Muito, muito, muito comum. A gente está fazendo um processo em Ibirité. Pasmem, mais de 20 mil famílias só na REURB-S. Meu Deus, que é a social. Então, que é a social. Essa própria prefeitura fazendo o trabalho. Então, para esse município, a gente teve que fazer um aerolevantamento da cidade como um todo. A facilidade é que, automaticamente, o município começa a ter a gestão territorial. Ela começa a se conhecer, trabalhando os bairros em separados. E aí, dividindo quais bairros são de baixa renda, quais bairros são de alta renda. A alta renda, a própria população, a própria associação de moradores pode requerer e custear esse trabalho. Já faz. Na verdade, né, a gente sabe que é mesmo uma imprevidência, né, dos administradores que passaram pelas cidades, né, que deixaram que coisas acontecessem assim, a revelia, né? Achava, aqui eram uns pobres que estão colocando a casa ali e tal, e deixa as pessoas apossarem do terreno de qualquer maneira, sem que haja uma reorganização urbanística, social, né? Coisa interessante. Nós estamos vendo aí Sabará, né? Também. Infelizmente, foi toda favelizada. Verdade. Pegaram os morros de Sabará, todo ocupado. É um negócio assim... Na estrada, por exemplo, onde que liga Sabará a Belo Horizonte, quase não tinha casa nenhuma. Hoje você passa pela estrada... As áreas verdes, as áreas que seriam jardins,
estão todas ocupadas. Todas É ocupadas, verdade. Negócio difícil mesmo. E, infelizmente, a área irregular, ela traz um problema de abastecimento de água, porque a população normalmente não tem uma água encanada em casa. Começa então, a furar quando tem poço. poço, e o grande problema do poço é o seguinte, eu tenho poço artesiano, ou a cisterna, antiga cisterna. Mas do mesmo lado eu tenho a fossa negra. Então a pessoa bebe uma água que ela mesma polui, porque ela tira do lençol freático em que ela está jogando o esgoto. É verdade. Então é um dos grandes problemas dos nossos centros, das Saúde ocupações de mesmo. É por isso viram que um problema de saúde antigamente as pública. casas, por isso que a gente fala que e nós comentamos aqui há alguns dias a respeito disso, que quando o administrador público ele está investindo no esgoto sanitário, na água, no saneamento básico, ele está levando saúde para a comunidade. Saúde e certeza. educação. Não, saúde com né, porque certeza. eu lembro que no bairro onde eu nasci, que é ali perto do Cemitério da Paz, que era tudo na base de cisterna e fossa dentro do mesmo terreno, né? De repente, o cemitério. Aí, porque o cemitério e tal, vamos resolver o problema do esgoto, da água aqui para o bairro. A saúde do bairro melhorou. E sem Melhorou. falar na questão ambiental também, né, doutor? Porque na hora que a pessoa vai lá para furar um poço artesiano, muitos não têm nem a ortoga, não tem a licença, não tem nada disso, não tem é? nada. A ocupação irregular, ela começa a cadeia toda irregular. Ela é irregular porque a pessoa não tem documento, ela é irregular porque não foi respeitado a via pública, a largura ideal, e a iluminação pública aí acarreta um outro problema que é segurança. Se alguma área sem iluminação, uma rua menor, mais fechada, ela fica mais propensa a roubo. Aconteceu uma coisa muito, muito interessante nos últimos tempos, né? Que os fazendeiros, né, estão passando agora com uma certa dificuldade, porque antigamente qualquer área alagada era área de plantar o quê? Plantar arroz. Hoje não pode mais. Não, aí o pessoal chama as áreas de brejo de vereda de áreas de preservação Hoje não permanente. pode mais, né? Mas eu não posso plantar mais arroz no meu terreno, então. Aí tem que puxar um canal específico, com uma outorga específica, com uma licença que chama DAIA, para você poder plantar o seu O arroz. José complicado, Joaquim está perguntando aqui, viu? Ele é do bairro São João Batista, um grande abraço para ele. Ele pergunta o seguinte para o doutor Castro. O que eu devo observar ao comprar um imóvel? Como observar se esse imóvel tem a regularização urbana? Então, vamos lá. A grande confusão hoje, para a pessoa adquirir um imóvel, normalmente a pessoa não faz a pesquisa no cartório de registro de imóveis. Não faz. Essa é a básica, básica. Porque o pessoal preocupa muito. O IPTU está quitado? IPTU, eu posso ter o IPTU e não ser dono. Quanto que é o ITBI? Aí para conseguir passar, mas a identificação, se a pessoa que está vendendo é dona, normalmente a pessoa negligencia, ela não vai olhar. E o ideal é que faça esse contato primeiro ao cartório, peça ao vendedor, olha, me dê uma matrícula atualizada com ônus reipersecutórios. Mas, Chato, que nome difícil. Nossa, que nome difícil. Que Fala é isso? direito aí com o José Joaquim. Reipersecutórios. Eu tenho que procurar a margem de toda a matrícula, de todo o imóvel, eu tenho o histórico. Se aquele imóvel está hipotecado, se aquele imóvel foi dado em garantia de algum negócio. Tem alguma dívida então, esses ali. ônus que são algumas dívidas que vão atrás do imóvel, que perseguem o imóvel. Então, a gente tem que pedir essa certidão e normalmente não se pede. Às vezes a pessoa está vendendo, mas já está penhorada. Foi hipotecada. Certidão de ônus Isso real. aconteceu comigo. Real. Aconteceu Reipersecutórios aí, comigo. Aconteceu comigo. 20 anos. Esse nome tá que é difícil. o da- José Joaquim. Certidão de ônus. Vai atrás do despachante, do advogado. Não precisa, Joaquim. Corre no cartório. No cartório Eu quero a direto. certidão de ônus deste imóvel que eu estou comprando. Isso. Aí você pede uma certidão vintenária, até para saber Mas o aconteceu histórico comigo, da irmão. escala. Eu comprei um de terreno, domínio. né? Comprei um terreno, né? Fui no cartório, tudo certinho. Aliás, quem passou a escritura foi um cartório do amigo meu lá na cidade. Passou a escritura, fui no cartório de registro, tudo certinho, tudo maravilhoso. Aí um dia eu cheguei, um oficial de justiça, né? O ex-dono do terreno, né? Simplesmente pediu um empréstimo na Caixa Econômica Federal O imóvel como e garantia. colocou o imóvel como garantia, não pagou, olha o imóvel lá. E aí dá Isso acontece. trabalho, né? Por isso, assim, Tava tudo tem que certinho. olhar, tem que Não, tava conferir. tudo certinho, né? O ideal é que peça, inclusive, certidões em nome da pessoa e em nome do imóvel, que a gente chama das certidões judiciais, para saber se eu tenho alguma ação judicial, porque também, às vezes, o imóvel não tem nenhuma vinculação, mas a pessoa responde uma ação trabalhista. Eu gosto até de ler uma escritura, porque eu não sei porque eu gosto muito de história, né? É até interessante, né?
escritura pública do terreno tal, que foi de fulano de tal, na fazenda tal, e não sei o quê, depois um meieiro, não sei o quê, porque passou no córrego tal e não sei o quê, até chegar no lote do cara. É interessante. O incrível é que o registro ele tem que ter a história toda do imóvel. Então ele tem que contar. Quando a gente pega uma certidão de inteiro teor, eu pego desde o destacamento do imóvel. O que é o destacamento? Quando ele foi retirado do poder público. Tem imóveis, eu lembro de uma época que eu coordenei a regularização fundiária do IEF, um certo período. E a gente fazia regularização de parques. Em casos que eu adentrava dentro do cartório de registro de imóveis do interior, Diamantina, Cerro, são dos cartórios mais antigos, e começava a ler aqueles livros gigantes. E era escrito à mão mesmo. Em alguns casos a gente teve que ir no Museu de Diamantina para ver a confirmação de Sesmarias, que era feito em léguas. E tem um outro processo também que é interessante, isso dá até uma outra pauta. É o processo de medição. Hoje a medição é em hectare. É feita através dos sistemas de GPS. Antigamente usavam-se vários processos de medição. Braças. Era o olhômetro? Não, eu tenho processo de litros. Ações, não tem, que falam sobre essa questão da medição. Regularizar esses processos de medição. O que era braça? De repente, infelizmente, o escravo ainda que esticava a corda. Quantas braças dava? Se fosse um escravo menor. A braça era 1 metro. O maior, 1,5 metros. Litros, depende da região em que era plantado. Quanto de 1 litro de feijão dava naquela região. Então, tinha uma medida. Légua era medida através de passos de éguas. Pois é, gente. Se a égua nosso tempo acabou. Acabou. Ai, que pena. Nós vamos fazer outro programa. Amanhã tem mais. Muito obrigado, doutor Charles. Tá. Gratidão e alegria, Um abraço gente. para vocês e até amanhã. Até amanhã. Um abraço.